Em 29 de março de 2006, o astronauta Marcos Pontes se tornava o primeiro brasileiro a viajar para o espaço. Para comemorar o aniversário da data, o Aventuras na História bate um papo exclusivo com Pontes, gravado em setembro de 2022. Astronauta, engenheiro, tenente-coronel, político brasileiro. Quem vê uma história como essa pode pensar que é alguma história super-heróica, de ficção, mas está em frente, colorido e vivo. Marcos Pontes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa conversa, que é especificamente você concorre agora ao Senado de São Paulo e a gente vai conversar do outro lado da sua trajetória, onde nós conhecemos você como um astronauta, o primeiro brasileiro a ir ao espaço. E desde já eu quero saber, porque é de curiosidade de todos nós, as primeiras impressões que você tem naquela sensação, quando você notou que estava no espaço, físicas e psicológicas. Como é lá em cima? Olha, o corpo da gente, aliás, obrigado pela sua oportunidade aqui. Eu gosto, porque explicar assim, nessa situação agora como candidato a Senado aqui em São Paulo, você anda muito nas agendas políticas, né? E lógico que eu gosto disso, mas a parte operacional, ela não tem jeito, está no sangue, né? Então, quando fala disso, peraí, vamos conversar sobre um tema diferente aqui. Olha, quando você chega no espaço, o seu corpo não sabe que você está lá ainda. E aí, você tem alguns efeitos que demoram cerca de 3 dias para o corpo se adaptar. Então, por exemplo, você chega lá, por causa da dinâmica do voo espacial, né? Aliás, deixa eu fazer isso aqui, que às vezes o pessoal fica mandando umas perguntas bem estranhas. Isso aqui é a Terra, certo? Isso é a Terra, não é? Isso é a Terra, certo? Então, isso é a Terra. Você pega o Equador aqui, inclina 51 graus, assim, né? Abre 400 quilômetros, essa é a órbita da estação espacial. A gente dá uma volta na Terra em 90 minutos. Ou seja, a velocidade da estação espacial é mais ou menos 28 mil quilômetros por hora. Com 28 mil quilômetros por hora, se quiser aproximar, dá mais ou menos 8 quilômetros em 1 segundo. 1 segundo está a 8 quilômetros de distância. Por causa dessa dinâmica, a gente tem um efeito que a gente costuma chamar de microgravidade ou uma aparente ausência de gravidade. Óbvio que não é falta da gravidade, ela não acaba a gravidade, mas por causa dessa dinâmica existe vamos chamar assim, um efeito de cancelamento. E aí tudo flutua lá. Com essa situação de tudo flutua, o nosso corpo, os nossos sistemas no corpo que foram adaptados aqui na Terra por milhões de anos aí com um G, uma aceleração da gravidade, chega lá o corpo fica meio perdido, não sabe o que está acontecendo. Então, os líquidos são redistribuídos dentro do corpo. Você fica com alta pressão na parte superior, baixa pressão na parte inferior, né? Porque dá para pensar, explicação de engenheiro, que tá para coisa de médico. O coração está aqui no meio. Obviamente é muito mais fácil aqui na Terra bombear sangue para baixo do que bombear sangue para cima. Então o corpo tem alguns mecanismos para facilitar o bombeamento para cima e dificultar para baixo. Quando chega no espaço, ele não sabe ainda, você tem isso, causa baixa pressão nas pernas, alta pressão na cabeça, então tá dor de cabeça, coriza, a pressão do olho vai lá para 25, a gente mede, né? Quase todo dia a gente mede a pressão do olho, a gente faz uma série de exames médicos todos os dias. E você sente o coração batendo no pescoço, né? Você vê aquela cara inchada, vermelha. Então demora aí uns 3 dias até o corpo começar a perceber e ele começa a fazer assim. A primeira coisa que ele faz é reduzir o batimento cardíaco. Então a pessoa normal, que não é um atleta de maratona, sei lá, se estiver sentado, aí dá mais uns 70 batimentos por minuto, né? Mais ou menos por aí. Quando você chega lá, isso cai para 55, 57, e você começa a ter umas sensações meio de parece que falhou um batimento. Tem um nome certo para isso, mas o médico sabe explicar isso é esquisito, mas ainda não resolve. Aí ele começa a desidratar, você começa a fazer xixi 15 vezes por dia, né? Depois eu explico uma hora aí como que faz para fazer xixi, mas 15 vezes por dia fazendo xixi. E com isso você vai desidratando, e aí o corpo acha uma maneira de regular esse negócio. Então, você fica desidratado no espaço, mas regulou a pressão. É a primeira parte importante. Outra coisa que acontece é o nosso sistema de equilíbrio, o sistema vestibular. Ouvido, né? Lá, aqui a gente tem o quê? Tem 3 semicírculos, né? São canais semicirculares, cada um num eixo, né? Tem um assim e outro assim, né? Então, cada um num eixo. E ali você tem como se fosse uma rosquinha vazia, com pelinhos dentro, como se fossem cílios lá dentro, e tem um líquido lá dentro. Então, quando você movimenta a cabeça para frente, esses 2 canais aqui, o líquido vai para trás e o cérebro integra esse movimento. Então, mesmo com o olho fechado, você sabe que você levou a cabeça para frente, ou para o lado, ou girou. Funciona bem aqui. Se a pessoa não tiver labirintite, funciona bem aqui. Quando você chega no espaço, pensa bem, esses líquidos começam a se movimentar de forma meio aleatória lá dentro. Você tem toda impressão ruim. Aí o cérebro que usa olho para ver onde que você está, né? Então, eu estou
tá aqui nivelado, inclinou, estou olhando visão. Outra coisa a gente usa é o tato, estou sentindo o peso do meu corpo aqui, eu sei que eu estou sentado, lá não vai ter essa informação. E essa aqui muito menos, então o cérebro fica confuso, pergunta para o estômago e você tem aquela tendência de vomitar nos primeiros 3 dias. Mas depois vai melhorando, porque o cérebro corta esse efeito, aí você não sente mais nada disso. Você só confia na visão. É interessantíssimo isso aí. Que loucura. Inclusive, para você ter chegado a esse ponto, você passou por diversos testes físicos e eu vou pedir para você voltar um pouco antes, no final da década de 90, porque muitas pessoas veem Marcos Pontes, agora como o candidato a senador e antes ministro de Ciência e Tecnologia. E de onde surgiu? Como você chegou à seleção para a NASA? Ah, sim. Isso veio tudo, é uma carreira inteira, que o pessoal vê agora que está começando a aparecer os turistas espaciais. O cara foi sorteado. Agora para pagar para ir para o espaço. Então, né? vou pagar para ir. Assim, o cara foi sorteado, porque teve o Vitor aí, nós precisamos conversar com ele até. Eu acho bacana, eu sou entusiasta desse negócio do turismo espacial, mas é muito diferente. É igual o piloto de um Boeing 737, que tem a obrigação de pilotar o avião, fez muito curso, conhece muito fazer isso. E o passageiro, né? Se você trocar os dois de posição, não vai dar certo em voo, né? Então, o turismo espacial é aquele cara que vai lá, que nem ganha um sorteio. Aí os outros astronautas profissionais vão tomar conta dele, supondo que seja uma espaçonave pilotada, e é isso. E o astronauta profissional tem toda uma carreira para chegar, e é penoso, não é fácil. No meu caso, eu comecei minha carreira em Bauru, primeira profissão, eletricista aprendiz, né? Eu não tinha dinheiro, eu queria ser piloto, não tinha dinheiro, aí o pessoal falou, entra na academia da Força Aérea, mas para entrar eu tinha que estudar e eu tinha que também ajudar em casa. Então, eu consegui meu primeiro emprego com 14 anos de eletricista aprendiz na rede ferroviária. Fazia curso no Senai, estudava lá, ganhava meio salário mínimo e pagava o curso à noite de colégio técnico profissionalizante. Foi assim que eu comecei a minha vida. E o pessoal olhava para mim e falava assim, você não vai dar nem nada, você nunca vai conseguir ser piloto, é coisa para filho de rico, né? Aí minha mãe me falou uma coisa que eu sempre gosto de repetir, que é o seguinte, olha, ela olhou bem para mim e falou assim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava certa. Entrei, passei na Academia da Força Aérea, me tornei piloto, administrador público, depois eu fui ser piloto de caça. De piloto de caça eu resolvi estudar mais, fui fazer um curso no ITA, fiz engenharia aeronáutica lá no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Aí eu sumi a parte de pilotagem com a parte de engenharia, me tornei piloto de testes, eu era o único no Brasil na época que era piloto e engenheiro. Hoje em dia tem vários, depois assim, eu abri um caminho aí legal também. Aí voei em aviões do Brasil, fora do Brasil, fiz um mestrado aqui no Brasil de otimização de trajetórias orbitais, aí no final mandaram para os Estados Unidos para fazer outro mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Eu estava lá quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Eu já tinha preparado meu currículo para ser igual aos dos americanos, mas eu não tinha um dos critérios, que era ser americano. Né? Mas agora podia. É um detalhe, mas agora podia, porque abriram vaga para um brasileiro. Aí eu me inscrevi no concurso público da NASA, né? Ela abre concurso a cada 2 anos, é bem disputado. Por isso que às vezes o pessoal me pergunta assim, escuta, você não fica preocupado em ter uma vaga só para o Senado esse ano? Não. É menos candidato que da NASA há 20 anos atrás. É menos candidato, não tem problema. Aí, me inscrevi no concurso, fui aprovado, aí fui para Houston, fiz o curso de astronauta profissional, eu sou especialista em missão, que é um tipo de engenheiro de bordo, para quem gosta aí de Jornada nas Estrelas, eu sou o tipo do Scott. Legal, né? legal. E aí eu voei, né? E foi assim que eu cheguei lá na NASA, que era essa pergunta. Eu passei um pouco do ponto aqui. Não, de jeito maneiro, a gente conseguiu trilhar aí. Quem quiser tentar também. É longo, mas acontece. Mas é possível. Sim. Essa é a parte importante. E daquela seleção até o treinamento foi um período aí de 4, 5 anos, né? Até você subir para os ares. E eu lembro, na época, que logo depois da sua descida de volta para a Terra, além de ser muito prestigiado, você sofreu de um problema auditivo. Que era relacionado também a esses problemas que você passa lá com o seu corpo completamente desadaptado, fora de qualquer forma que é de vida aqui. Esse problema persiste? Hoje você sente ainda ele ou está melhor? Não, persiste e piora. Esse é o problema, né? Descreve como é que ele funciona para ti. Funciona assim, deixa eu explicar primeiro como que aparece isso aí. Aliás, foram 8 anos, do momento que eu entrei na NASA, são 2 anos de curso, mais 6 anos de especialização, e eu era chefe de uma área muito importante lá dentro da NASA, que era a integração de módulos, né? Então eu tive a oportunidade aí de gerenciar programas interessantes, internacionais. Eu fui o responsável pelo módulo japonês, que está funcionando 100% lá, isso é coisa muito bacana. Você tem esses dois lados, o lado de engenheiro e o lado de tripulante, né? E aí, o que acontece é que o espaço, ele força muito o seu organismo. Então, você tem radiação, você tem perda de densidade óssea,
porque o corpo não produz células ósseas da mesma forma, você volta com osteoporose. Você tem alteração no sistema cardiovascular, alteração no sistema hormonal, alteração no sistema imunológico, e isso que pegou para mim. O meu sistema imunológico, quando eu voltei, ele começou a ter... Cada astronauta tem uma sequela diferente, todos têm, sim, mas cada um tem uma sequela diferente. No meu caso, o sistema imunológico começou a criar vitiligo, eu tenho um pouco aqui, mas tem mais na virilha, parece bastante. Também alergias diversas e a parede do tubo do ouvido. Então, lembra da estrutura do ouvido? Vou fazer voltar um pouco para eles aqui. Você tem um ouvido interno, né? Você tem ali a cóclea, aquele negócio todo, aquele martelo, bigorna, estribo, aquela coisa. Aí você tem o tímpano e aqui entra um tubo que conecta lá de fora, a orelha aqui. Esse tubo externo do ouvido, ele é muito ativo, né? Porque ele tem que produzir cera, ele tem que tirar cera, aquela coisa. O meu organismo começou a imaginar que aquilo lá é uma infecção direta e começou a atacar a parede do ouvido. Caraca. E aí, conforme ataca, ela vai formando pele de cicatriz, aí vai fechando. Ataca mais, ela vai fechando. Como se fosse uma fibrose, né? É como se fosse como é que chama? Quando você tem um corte, você cria uma... esqueci o nome daquilo. Queloide. É como se fosse um queloide interno. E ele vai formando. Aqui ele vai fechando. Isso chama estenose. Estenose do tubo. Tem dos dois lados. Aí vai fechando, você passa a não ouvir mais pela vibração do som, né? O som vibra, a vibração do ar, ele vibra lá o tímpano, então você não ouve mais assim. Então você vai perdendo a audição gradualmente. E eu uso aparelho dos dois lados. Eu tenho que usar no máximo. Isso é um aparelho pequenininho. Jura, cara? Mas eu tenho que usar no máximo. Sem ele assim. O som ficou opaco, fica mudo. Parece que botou parece que botou na água, né? Ou que botou aquele tapa o vidro, parece que botou um daquele lá. E isso também tem a ver com mergulho. Eu era mergulhador de profundidade, então... Aí você abusou. Marcos, você abusou. Você vê como mexe dos dois lados. Alta pressão, baixa pressão, alteração toda. E olha, essa parte de tecnologia assistiva, que é o que a gente chama isso, tecnologia para pessoas com deficiência, tem que ser muito bem pensado nesse nosso Brasil, cara. Hoje em dia tem mais de 40 milhões de brasileiros que precisam de algum tipo de tecnologia assistiva. É um número altíssimo. Às vezes a gente não se dá conta. Principalmente quando a gente é mais jovem, você não pensa. E a população está envelhecendo também. Então, é extremamente importante que nós, aliás, é uma das minhas bandeiras para o Senado, é justamente desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiência na ponta, vamos dizer assim, na ponta da tecnologia. A pessoa perde um braço, por exemplo. Hoje em dia existem sistemas que você consegue substituir o braço conectado pelo cérebro e movimentar. Ótimo, custa $2 milhões. Quem paga isso? Não tem como. Então, trabalhar nas tecnologias na ponta e baratear as existências. Quanta gente, por exemplo, que tem problema de ouvido, talvez semelhante ao meu ou algum outro, que não tem condição de comprar uma desses aqui. Então, como a gente pode baratear isso aí? Então, eu vou trabalhar lá com projetos de lei, inclusive um centro de tecnologia para pessoas com deficiência e doenças raras, que é outra coisa importante, para ver se a gente consegue trazer isso aí mais próximo da população. E tem muita criança, por exemplo, que nasce surda e às vezes não é notado que ela é surda, ou quando nota, os pais não acham que vai ficar muito caro botar um implante coclear, por exemplo, levar no médico, não tem danado das filas dos médicos, do atendimento da saúde, a gente precisa reduzir isso também. Mas fala assim, não vou ter jeito, a criança cresce surda podendo ouvir. Se colocasse um implante coclear lá, e o SUS faz isso de graça, entendeu? Podia ouvir a vida inteira. Então, falta conhecimento, tem essas filas enormes que têm que ser resolvidas, tem que ser reduzidas, sumir com isso aí, usando transformação digital, tem muita coisa. E tem que fazer tecnologia para pessoas com deficiência. Você citou, inclusive, a palavra tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. E da última ocasião em que você esteve no espaço para cá, muita coisa mudou. Agora chegou as grandes empresas privadas aliadas à NASA e a tão falada viagem a Marte. Eu quero perguntar para você, o que você acha disso acontecendo. Eu vi uma entrevista anterior onde você dizia que manifesta um interesse em conhecer Marte, talvez até com uma viagem somente de ida. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Olha... Creio que não agora, porque você está agora não numa corrida. É assim, olha, eu sou um entusiasta dessa entrada do setor privado dentro da exploração espacial. No início, era por causa de Guerra Fria, era mais, vamos dizer assim, a motivação principal era o medo. Estados Unidos e União Soviética, um com medo do outro. Aí tinha mísseis intercontinentais, mísseis com nuclear, essas coisas todas, aquele medo do Sputnik passando em cima, e tal. E ficou muito programas espaciais ficaram. No começo era militar, depois ficou civil. Aliás, o primeiro civil que foi ao espaço era o Neil Armstrong, né? O pessoal às vezes confunde,
Astronauta é militar? Não, astronauta é Nem profissão todos, civil. né? É Né? muito interessante. Tem vários que têm uma carreira extensa militar. Mas a astronauta é uma profissão civil. Às vezes você pode chegar lá como militar, mas a profissão é civil. E aí entrou as estações espaciais, ficou mais voltada para próximo da Terra e mais voltado para pesquisa, né? Ótimo. Mas agora tem uma outra área, é entrar o setor privado. Com isso você tem mais eficiência, você reduz os custos, você acelera o desenvolvimento. Então você vê SpaceX, Blue Origin, Bigelow, Armadillo, Virgin Galactic, tem um monte de empresas, né? Eu falei só dos Estados Unidos, tem outras de outros lugares nesse contexto todo. E isso, inclusive, no nosso programa espacial, a gente está levando vantagem através disso, porque o nosso Centro Espacial de Alcântara, quando eu era ministro, eu transformei o centro para ser um centro comercial. Um trabalho para aprovar lá o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas nos Estados Unidos, foram 20 anos no Congresso. E tem interesse privado brasileiro nisso? Tem Bacana. bastante. E tem empresas, nós já estamos com 5 empresas internacionais que já venceram o primeiro edital. Esse ano já vai ter lançamento de uma empresa sul-coreana, com um foguete sul-coreano de lá. Isso vai trazer, conseguindo fazer tudo isso aí funcionar, e está acontecendo já, vai render para o Brasil de 3 a 3,5 bilhões de dólares por ano para o programa espacial. A gente está falando outro nível de programa espacial. E aí, essa participação privada nos programas é importantíssimo. A Estação Espacial Internacional foi feita por países, mas agora ela vai ser decomissionada para os países e vai passar para a iniciativa privada. Olha que bacana. E a Bigelow já está lá, é uma estação privada, né, do Robert Bigelow. Aí tem o programa Artemis, eu coloquei o Brasil no programa Artemis também, que é uma mistura entre países, NASA, iniciativa privada. Então é um complexo internacional bastante interessante para retorno à Lua, ida a Marte, estação Gateway ao redor da Lua, muita coisa, espaço profundo. Então tudo isso vai ter a participação privada. Então acho muito bacana isso, a gente tem que incentivar, isso ajuda, né, em dois sentidos, ajuda o financiamento e ajuda também a ter maior coerência e conexão entre os países aqui. Isso é uma coisa que me incomoda, que você vê do espaço na nossa Terra, uma espaçonave bonita que a gente tem aqui, aí quando você vê embate entre países, tipo assim, a gente não precisa disso aqui, entendeu? E pensar que essa luta pelo espaço, essa corrida iniciou numa guerra, né, não é tão uma boa ideia. Não é. Porque a gente encerrou a Guerra Fria e teve muitos mais avanços posteriormente. Então, guerra não leva a nada, entendeu? A gente tem que, de alguma forma, ir eliminando isso aí, ter um planeta que seja mais uma espaçonave harmônica, né? Bom, mas em todo caso, você tendo essa parte privada, né, funcionando bem, vai permitir muitos avanços e a ida a Marte, que vai ser feita através desse processo todo. E a ida a Marte tripulada, não tripulada a gente já está indo lá, faz muito tempo, mas tripulada vai ser a partir de 2035. Né? Isso tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia e o posicionamento dos planetas para dar a janela adequada. E aí o pessoal me pergunta, você iria lá para Marte? Eu tenho esse sonho. Agora eu vou te falar, lá atrás, quando o John Glenn fez o segundo voo, ele tinha 77 anos, né? Eu tenho 59. E ele chegou para mim, né? Quando eu cheguei na NASA, ele tinha feito esse segundo voo, eu encontrei com ele um dia, porque ele ficava sempre cheio de gente, era herói americano, foi senador durante 24 anos, tal. Eu nunca chegava perto, mas um dia eu encontrei com ele no corredor, assim, aí ele veio para assim, você é o primeiro astronauta brasileiro, né? Eu falei, sim, senhor, vem cá. Ele sentou na mesa lá e falou assim, você tem que ser político. Eu falei assim, na época eu estava pensando em voar, não estava pensando nada sobre isso. Eu falei, né? Você já pensou nisso? Não, senhor. Tem que pensar, porque sendo político você pode ajudar muito mais o seu programa espacial do que ficando como astronauta. Eu fui senador durante 24 anos, ele falando, e eu ajudei muito o programa espacial, ajudei muito mais meu país assim. Eu pensei na época, falei, tá bom, pai, né? 20 anos depois, exatamente, eu estava entrando para ser ministro, comandando o programa espacial e ajudei bem mais lá. E agora indo para ser senador, né? aqui nessa eleição já como candidato a senador aqui em São Paulo. E eu pensei, falei assim, ele tem 77 anos, já fez a segunda missão. A primeira foi em 1962, a segunda em 1998. Quando chegar nessa época de Marte, eu vou estar por essa faixa, né? Eu vou estar com 72 anos, 70, considerando 2035, 74, foi 2037. Olha, eu passei uma vida fazendo muita coisa, servindo o país de todo quanto é jeito, como piloto de combate, como engenheiro, como astronauta, como piloto de testes, como ministro,
se Deus quiser agora como senador também. E aí, com essa idade, é bom você terminar a sua vida num jeito legal, assim, Um jeito diferente, um jeito inédito. Diferente. Né? E aí, fazer o inédito de novo. Então, eu iria a Marte, sim. Né? Tecnicamente é interessante porque, para essas primeiras missões, a probabilidade de retorno, isso o pessoal me acha meio doido, mas assim, a gente pensa todo engenheiro, piloto de teste, sempre a gente trabalha com margem de segurança, mas a probabilidade de retorno é de certa forma baixa para as primeiras tripulações. Você tem que chegar lá, montar os equipamentos que foram mandados para lá antes, você tem que montar, aí melhora a sua performance para montar, mais chance você tem de sobreviver mais tempo lá. Então, montar esses equipamentos todos, o habitat que vai ficar lá. O ambiente em Marte é muito hostil, né, de forma geral, assim, muito hostil. Então, e a radiação ela tem menos efeito em pessoas mais velhas do que em pessoas mais novas. Obviamente, uma pessoa de 75 anos tem muito menos expectativa de vida, né, do que uma pessoa de 35. Você mandar um astronauta de 35 anos. E lá eu acho um desperdício de vida daquela pessoa. Né? Tem muito mais coisas para fazer aqui. 75 você já tem menos tempo para isso. Né? Então, é mais lógico você perder, vamos dizer assim, ou arriscar, colocar para montar essas coisas alguém que seja mais velho do que alguém mais novo. Então, provavelmente os astronautas que vão para lá vão ser mais velhos. Você se disponibilizaria? Eu poderia ir. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Ó, separamos algumas questões, pessoal que é entusiasta das viagens espaciais e da história do Marcos no Aventuras, que eu deixei aqui escrevidinho, deixei uma colinha, porque eu faço questão de fazer rapidamente, que são as seguintes. Uma clássica, alimentação no espaço. Hoje eu te vejo em cores brasileiras e pergunto se era possível emular qualquer comida brasileira lá, mas eu creio que era tudo enfiado naquela máquina de colocar vapor, água, etc. Dava para comer bem no espaço, ou minimamente com um senso de palatabilidade? Não. Não sei se o pessoal já teve Covid, eu tive Covid, não sei se você teve Covid. Não tive. Não teve. Mas um dos sintomas do Covid é você perder o paladar e o olfato. É mais ou menos o que você sente no espaço. A maior parte dos astronautas, né, sente isso aí. Então já é esquisito para comer, você perde um pouco o gosto. Aquilo lá não tem gosto de nada, parece que está comendo isopor. Eles preparam toda a sua comida baseado nos testes que você faz antes e mandam para lá antes. Quando você chega já tem uma caixinha com o seu nome. Mas isso não significa muito que a gente troca comida lá. A gente manda comida voando para os outros e recebe comida voando assim, né? Faz a troca toda. A comida tem comida enlatada, que é a melhor delas, tem mais gosto. E tem a comida desidratada, que é essa que ela vai sem água, você coloca lá, ele injeta água na temperatura, você mexe ali, pode cortar e comer. Sai um pedaço voando, não tem problema, você voa atrás dele e come também. O problema de comida no espaço também é que como você está em 0G, é como a gente tem um movimento peristáltico, né? Aquele movimento do sistema digestivo que vai empurrando o alimento para baixo, vamos dizer assim. A gravidade ajuda aqui, mas quando você chega lá você não tem gravidade, a impressão que você tem é que você está sempre com o estômago cheio, não dá fome também. Então, lá você emagrece muito, não dá muita fome. Então, a comida no espaço não é... Para voos de longa duração, a gente vai precisar produzir comida no espaço. Você vê que é um negócio interessante, porque dentro dos experimentos brasileiros que foram para lá na época que eu estava lá, diga-se de passagem, essa não era a minha primeira função a bordo. Minha primeira função a bordo era manutenção de sistemas. Eu sou engenheiro de bordo. Como a Estação Espacial é um laboratório, na época tinham cerca de 80 experimentos dos diversos países lá e tinha 8 do Brasil. Ocorrendo lá dentro da ISS. Dentro da ISS. Então, cada um de nós é escalado ao longo do dia para fazer algum experimento. Quando sobra um tempo, a gente vai lá, faz o experimento, manda os dados para o cientista, tal. Um dos 8 experimentos do Brasil, né, havia experimentos lá atrás, 16 anos, tinha da Universidade Federal de Santa Catarina, tinha da FEI, aqui em São Paulo, tinha da Embrapa, tinha experimento do Centro de Pesquisas Renato Archa, né? E tinha dois experimentos educacionais. Todos eles foram escolhidos pela Academia Brasileira de Ciências. E eu confesso para você, embora, lógico, os científicos é muito interessante, até um da Universidade Federal de Santa Catarina, com mini tubos de calor para transferir calor. Imagina uma fibra ótica, mas para calor. Então você conecta numa fonte quente e leva para uma fonte fria, ele transfere. Isso é muito importante para espaço e hoje funciona para fornos de padaria, uma série de coisas. Mas é bacana toda a parte de tecnologia, mas a parte educacional sempre foi uma paixão para mim, sabe? Fazer experimentos lá. Tinha um que era de um feijãozinho, para fazer o feijãozinho crescer lá, né? E ele cresce estranho lá, mas e com as crianças fazendo aqui, hoje tem engenheiros, tem médicos que participaram comigo daquilo.
Depois a China copiou o mesmo experimento, mas esse foi o que eu mais gostei de fazer. Olha, porque na época tinha um pessoal que não entende lufas de educação, falava assim, pô, o cara foi lá para plantar feijão no espaço. Tinha esse papo, Tinha. né? Mas isso é extremamente importante para a gente saber como é que funcionava. Eu falo, pô, gente, se a gente não pensar em educação, a gente não pensa mais em nada nesse país, né? Educação é principal. Então eu tive muito orgulho de fazer aquele experimento lá, depois a China copiou, fez igualzinho lá. Mas uma coisa que eu não pensava e acabou sendo como um resultante daquilo, porque eu fui em 2006, né? Hoje em dia tem uma busca gigantesca, frenética para a produção de alimento no espaço. Então a estação espacial não tem mais. E é cogitado até para Marte, que a gente Para Marte para ir lá e deixar do jeito já para o próximo. Exato. Então lá eu fui tipo um pioneiro nesse negócio lá. Hoje a estação espacial ele tem tipo de viveiros para plantas. Então não tem só feijão, tem alface, tem outros tem tubérculos, outros que plantam ali de forma a tentar achar uma maneira de criar alimento no espaço. Aliás, se eu soubesse como fazer isso, a gente ficava bilionário, mas não só no ambiente espacial, depois tem que desenvolver a mesma coisa para a Lua, desenvolver a mesma coisa para Marte. Então, esse virou um ramo de pesquisa enorme, né? E você vê, a gente começou plantando um feijãozinho e hoje eles estão plantando aí um futuro, né, com isso. Isso é muito legal. E creio eu, porque nós temos o hábito de ingerir arroz e feijão diariamente, sobrou muito pouquinho para você não roubar aquele feijão e comer lá dentro, que todo tipo de comida zoada. Mais uma dúvida. A gente citou no início o sinal, então a gente vai cair de pau em cima disso, que é o seguinte: terraplanistas. Hoje em dia existe uma categoria de gente que acha que o mundo é flat, é plano. Você que já esteve lá em cima e viu ele redondinho, pode confirmar. O que você acha de existir uma comunidade de terraplanistas no mundo? Eu acho impressionante. Por todo o globo. Espalhados por todo o globo. Você vê, essas são coisas assim que você vê, né? Aí o que passa na minha cabeça assim, olha, mais necessidade de educação. De novo, eu vivo com educação na cabeça, mais necessidade de educação. Bom, obviamente, né? O mundo, a Terra né, redonda, né? Um ovoide, vamos chamar assim, né? Esferoide, mas o que acontece? É fácil você notar, eu vi do espaço, né? Mas é fácil você notar aqui, né? Aliás, os gregos lá atrás já tinham notado. Olha como que eles notaram. Então, para quem for terraplanista, aí presta atenção aqui, né? Quando você está parado numa praia, por exemplo, assim, fica olhando um navio, e o navio vai se afastando de você, né? Se fosse um plano, o navio ia reduzindo com a distância, certo? A sua perspectiva aqui, né? Ele iria ficando menor em todas as dimensões. Mas, interessantemente, você vai ver ele desaparecendo no horizonte, a parte vertical começa a desaparecer primeiro do que a outra. Sinal que tem alguma curvatura, né? Para ele poder fazer isso. Primeiro ponto. Eles notaram isso e falaram assim, peraí, se tem curvatura, vamos medir essa curvatura. Aí como é que a gente mede a curvatura? A gente mede assim, o Sol está muito distante. Os raios do Sol, por causa da distância, você pode até considerar aqui como se as sombras de duas coisas, por causa dessa distância, essa fonte muito distante, é como se elas estivessem paralelas. Ok. Considerando isso, né, se for uma superfície plana, eu coloco dois postes perfeitamente na vertical. Você pode botar um prumo aqui, eles vão ter as sombras paralelas, sim, certo? Se tiver uma curvatura, o que vai acontecer com as sombras? Elas têm uma... E aí, se você medir isso, e eles mediram, você consegue medir onde que vão se encontrar isso aqui. E eles mediram o raio da Terra com uma precisão impressionante. Olha só, gente, é um experimentozinho que dá para fazer aí em casa. Muito antes de qualquer Google Maps ou satélite, já era possível você entender que não é um reto. Isso é muito interessante. Mais um outro fato, esse mais recente, a gente falou de tecnologia, falou da viagem a Marte, mas estamos próximos do projeto Artemis, do retorno à Lua, cara, depois de muito tempo. É um projeto emocionante, você está acompanhando o que está acontecendo? Ixi, como? Por quê? Eu fui o cara que assinou, eu fui o ministro que foi lá, discutiu, conversou. Essa é uma facilidade que eu tenho, né, por fato de ser... Aproximação. Né? 20 anos trabalhando com a NASA, desde 2008 com a ONU para Desenvolvimento Industrial. Né? Então, bastante tempo, muitos países. Eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante, ou seja, eu tenho uma respeitabilidade, uma credibilidade muito grande no exterior. Isso eu usei muito no Ministério
Por quê? Quando você ia para fazer um acordo lá fora, e ciência e tecnologia precisa de muitos acordos, a gente fez acordos importantíssimos para o país, o Artemis foi um deles, colocar o Brasil no CERN, também a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, o maior acelerador de partículas, que estava parado há 13 anos, quando eu cheguei lá, e não o CERN, estava parado, o nosso convite, nunca teve um ministro com coragem para ir lá e conversar, discutir, assinar, participar, colocar o Brasil com a comunidade científica pedindo há 13 anos, imagina. Eu fui lá e acertei, o Brasil hoje é membro do CERN. Nós tivemos também a participação do Brasil com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Eu assinei lá, hoje o Brasil ele vamos dizer assim, do ponto de vista da OMS, nós somos o desenvolvedor de vacinas do hemisfério sul do planeta Terra. O Brasil passou a desenvolver vacina, isso é uma coisa que também nunca teve na história do Brasil. Hoje o Brasil tem capacidade de desenvolver qualquer tipo de vacina, não é produzir. Produzir é fácil, fácil, produzir é mais simples, trazendo tecnologia de fora, mas não, desenvolver a fórmula da vacina, essa é a parte difícil. Hoje o Brasil faz, isso foi, então, muita coisa eu desenvolvi no exterior, né? Por quê? Eu chegava lá, o pessoal falava assim, olha, eu quero conversar com o ministro, né? Eu quero conversar com o astronauta. O título de astronauta abre muita porta. Lá nos Emirados Árabes, por exemplo, né, o Sheikh, né, que é o presidente lá do país, que é o Mohammed bin Zayed, né? Ele só conversa com o primeiro-ministro e com o presidente, mas eu, como ministro comum, né, vamos dizer assim, ele ligou para mim lá, né, ligou para o embaixador, falou, pô, traz ele aqui que eu quero conversar com ele. Fiquei 40 minutos conversando com ele, porque eu era astronauta. Então, isso aí abre caminho, entendeu? Abre muito caminho. Eu usei isso para abrir caminho para o Brasil. Aliás, vou usar isso também no Senado para abrir caminho para o estado de São Paulo, trazer negócios para cá, é muito importante. E aí, né, com essa possibilidade, também coloquei o Brasil no Artemis. Fui lá, assinei lá. Então, o Brasil passou a fazer parte do Artemis. Eu acompanho cada detalhe. Nós vamos ter um lançamento histórico agora no dia 3, no sábado, né? Espero que agora vá, que ia lançar aqui, acho que no dia 30, né? Aí adiaram. Aí foi adiado. E esse o SLS é o maior foguete já desenvolvido na história da humanidade, maior do que o Saturno V, que levava o pessoal para a Lua. E ele vai levar a cápsula Orion. Essa cápsula Orion também acompanha o desenvolvimento dela desde o início, lá no Kennedy e no Johnson Space Center, que o Johnson é onde eu ficava ali é o desenvolvimento de sistemas tripulados, né? E essa Orion também é muito interessante. Ela usa, aliás, esse foguete, esses sistemas todos, usa o conhecimento do passado aplicado com tecnologias presentes, né? Então, ele usa bastante vamos dizer assim, do espólio, né? Ou da herança do ônibus espacial. Então, aqueles dois foguetes de propelente sólido brancos que ficam do lado do SLS, eles são, na verdade, os SRBs, né? Os Solid Rocket Boosters do ônibus espacial, ampliados. O tancão central, ele também, a parte central, os módulos centrais, eles têm, os motores são iguais do ônibus espacial, né? E o sistema de tanques também é muito semelhante do tanque externo do ônibus espacial, só que agora trazido para dentro do foguete. E a Orion, essa cápsula, ela vai ser aí o cavalo, vamos dizer assim, de trabalho, né, que vai levar para a Lua, vai para Marte. E esse lançamento vai ser importante, que é o primeiro lançamento do Artemis. Ele é um lançamento de testes, não é tripulado, mas ele vai lançar essa cápsula além da Lua. A Lua está aproximadamente a 240 mil milhas, né, da Terra, dá 384 mil quilômetros da Terra, né, e ela vai 40 mil milhas para frente ainda, e depois retornar. Ou seja, vai ser um negócio muito legal esse lançamento, né? E depois a gente já fica olhando, porque quem sabe um dia não sente num foguete desse também. Exato, a gente tem completamente a possibilidade de fazer isso. E muito obrigado pela aula, nem vi o tempo passar, porque você foi me explicando tantas coisas que eu fiquei igual uma criança aqui. E eu relatei para ele antes da entrevista que quando eu tinha meus 9 anos, na quarta série, eu abri um livrinho de astronauta e ia de Armstrong até você. Então eu fico muito feliz por essa conversa, de verdade. Muito obrigado por dedicar esse tempo para dar essa super aula pro pessoal que está aqui acompanhando a gente no Aventuras na História e quer acompanhar histórias como essa, entrevistas interessantes sobre a história do mundo e como ele funciona. Não se esquece de seguir nossas redes sociais oficiais, @Aventuras na História. Eu vou ficando por aqui. Até. Olha no meu site aí também, marcospontes.com.br.